Galera, One Punch alcançou um nível de melancolia jamais visto na história dos mangás, algo que nem mesmo o Togashi ou Miura, que descansa em paz, seriam capazes de conceber. Saitama entrou no modo sério depois de ver o Genos morto na frente dele e foi com tudo pra cima do Garou. O que será que vai acontecer? Vamos entrar em detalhes sobre os últimos acontecimentos do mangá de One Punch e descobrir isso agora. Capítulo passado vimos a contextualização de como essa nova forma do Garou está extremamente conectada com a base dos seus poderes que ele herdou do Silver Fang. Sabemos que o Silver Fang domina o fluxo de energia das coisas, conseguindo desviar golpes de terceiros, formando assim uma arte marcial baseada num estilo mais defensivo. E o Garou, que aprendeu essa arte com o Silver Fang, consegue, além disso, ler técnicas de terceiros e reproduzir elas, como uma forma da extensão dessa leitura de fluxo de energia. E agora, com os poderes que ele recebeu de God, como uma forma de upgrade, o Garou ganhou também o conhecimento do fluxo de toda a energia e do comportamento de todas as forças do universo. E mais pra frente é explicado que ele só não foi dominado por completo por God por conseguir compreender esse fluxo enorme de energia cósmica e controlar esse poder. E a gente vê que nessa forma ele não possui mais um rosto humano, isso porque ele está cada vez mais se distanciando de uma figura humana e cada vez mais se aproximando, se identificando como um ser, uma entidade superior, uma entidade divina com poderes literalmente divinos, um ser cósmico, cada vez mais distante de um humano comum, cada vez mais ele perdendo a sua humanidade. Tanto que a gente vê isso na prática com os socos do Garou tendo dimensão nuclear, como se cada soco dele fosse uma bomba atômica, tanto que páginas seguintes a gente vê formas de cogumelo ali como se fossem literalmente bombas atômicas sendo explodidas. E isso é evidenciado, isso é dito pela Cycles, que a gente vê que ela ainda tá viva. Graças a Deus, a personagem ainda continua viva e ela ressalta essa informação, além dela comparar esses golpes do Garou como se fossem os golpes do mendigo imperador, que também recebeu poderes divinos. Então o Garou, ele entra no que ele chama de modo Saitama. Ele assume o rosto do Saitama, galera. O que tá acontecendo aqui? Vamos lá. Olha só a magia desse conceito do poder do Garou. Porque quando a gente para pra pensar no Saitama, se o Saitama é o humano mais forte do planeta, ou quiçá do universo, isso significa que só ele mesmo poderia se derrotar. Só que e se o Saitama lutasse contra ele mesmo? E é essa proposta que essa transformação do Garou ela traz pra gente na prática. O Garou, ele assume essa forma cósmica, universal, com toda essa temática que a gente vê nos golpes dele mais à frente, mas em essência, o que o Murata ele quer com isso é criar a possibilidade do Garou como essa nova entidade assumir a forma do Saitama, a forma humana do Saitama. É como se fosse ali Deus criando o homem à sua própria imagem, só que nesse caso o Garou com poderes de Deus, com poderes divinos, assumindo a forma da criatura que foi criada por Deus. Enfim, dá pra gente começar a filosofar um pouco quando a gente parar pra pensar nesse paralelo. Então eles começam a lutar entre si, com eles usando os socos normais consecutivos um contra o outro, e até que de igual pra igual, né? Eles conseguem ali meio que empatar esses golpes. Logo depois, o Garou ele usa a sua explosão de raios gama, e isso que é explicado no próprio capítulo é um fenômeno que acontece no fim da vida de uma estrela maciça, esse sendo o maior e mais poderoso fenômeno explosivo já confirmado no universo. Então, como eu falei, olha só, além do propósito dessa transformação do Garou, se ele conseguir reproduzir o que é o Saitama, a figura do Saitama, além disso, em paralelo a gente vê toda essa temática cósmica dos poderes dele, afinal, né, tem tudo a ver com essa nova transformação dele. Então olha só como os elementos eles vão se conversando. O Garou, então, tendo isolado o Saitama, aparece na frente dos outros heróis. E nessa hora, o Garou ele se sente realizado. Ele finalmente sente que conseguiu realizar o seu sonho. O Garou se tornou, então, o símbolo do medo, que traz o desespero a todos os heróis. O mal absoluto. E por ele se sentir realizado, o Garou agradece, olhando para os céus, como se ele estivesse agradecendo o poder que ele recebeu
de Deus. Só que isso é o que parece ser. Só que na verdade o que ele estava agradecendo era na verdade ao seu mestre, ao Silverfang, e isso a gente vai entender logo em seguida. E nisso o Silverfang tenta conversar com o Garou. A gente descobre que God, Deus, tentou enganar o Garou se passando pelo Silverfang, ele tentando seduzir o Garou, mas o Garou ele soube diferenciar os dois e não foi enganado. Mas mesmo não tendo apertado a mão de God, só dele ter tocado na mão de Deus no intuito de recusar a oferta, isso já foi entendido como uma aceitação do contrato e no fim o Garou ele recebe os poderes. E nisso o Garou explica que conseguiu dominar todo o fluxo de energia divina e se tornar um só com esse fluxo. Por isso, ele agradece ao Silverfang por ter ensinado a arte marcial que seria a base para ele conseguir dominar esses poderes divinos, ou não, porque no capítulo seguinte a gente descobre que não é bem assim. O Garou, na verdade, ele não tinha dominado por completo aqueles poderes, e sim que God, que Deus, também estava influenciando nas ações do Garou, e isso a gente vê pela perspectiva dos outros personagens. A gente vê o Blast aparecendo e confirmando que o Garou ele está sendo controlado, apesar de ainda existir algum resquício do Garou, mas a maior preocupação do Blast naquele momento era pelo fato do Garou estar liberando radiação cósmica nociva para os humanos ao redor, e para isso o Blast ele precisa separar o Garou de todas as outras pessoas. Nisso é mostrado pra gente como o Garou quer acabar com os únicos laços que o mantém ainda como um humano. Primeiro eliminar o Silverfang e depois nunca mais ver o Tareo, que é o garotinho com o qual ele conseguiu criar um laço afetivo. Só que nisso, galera, o Genos interfere e ataca o Garou. Ele é aquela página dupla ali, toda a parte mecânica do Garou ali, tentando dar uma cabeçada no Garou. E dá pra ver como o Garou ele parece, galera, relativamente maior do que o Genos ali. O Genos parece até pequeno. Tudo bem que ele tá sem os seus membros, mas ainda assim ele parece relativamente proporcionalmente pequeno em relação a essa nova forma do Garou. E ele afirmando que não é o único que consegue resistir à radiação, por ele ser um androide, por ele ser um ciborgue, então ele tá tranquilo quanto a isso e ainda tenta fazer alguma coisa. Nisso, o Blast decide também atacar o Garou, e é muito legal como ele usa aquele símbolo do infinito, né, nas mãos dele para conseguir ativar o seu poder de dobra espacial, porque o universo, pelo menos na nossa perspectiva, ele sempre é colocado como algo infinito. Então, quando a gente tem um personagem com habilidades de dobra espacial que mexem com o espaço, faz sentido ele ativar esses poderes e existir um símbolo do infinito, porque o infinito ele tá ligado ao universo, à expansão, à dimensão que tem um universo por si só. Nisso, o Garou ele consegue desviar do primeiro golpe do Blast pulando pra cima, mas o lance é que ele, olha só que louco, ele entra num portal criado pelo Blast, e quando ele pula pra cima pra desviar do primeiro golpe, ele entra num portal e acaba dando de cara, de frente com o próprio Blast e leva a porrada de qualquer forma. E nisso, o Blast começa a brincar com o Garou ali, criando portais e fazendo ele entrar e sair de um e meter e metralhar ele. Só que óbvio que apesar da cena ter sido legal, não adiantou de muita coisa. O Blast tenta fechar os portais pra assim prender, quem sabe, o Garou em outra dimensão, ou pelo menos ter mandado ele pra muito longe daquele planeta, só que ainda assim o Garou ele consegue copiar essa habilidade e consegue abrir os portais ele mesmo. Ele conseguiu dobrar o espaço, o que faz sentido até pelo lance dele agora ter se tornado uma entidade cósmica. Então, né, ele mexer com o espaço é nada mais do que as habilidades que o próprio Deus conseguiu demonstrar pra gente capítulos atrás, pisando na Terra. Então a luta segue com o Garou trocando socos com o Blast, só que nada vai muito pra frente, principalmente pelo Garou dizer que não liga para o Blast. O interesse do Garou é o Saitama, é o careca, é o mais forte. Ele não quer mais brincar com o herói número 1 do ranking de classe S. Ele almeja o mais forte. E aqui, galera, é que começa uma sequência, a parte mais melancólica e a forma como Murata ele vai construindo esse momento ao longo do que as páginas vão passando, galera. Que coisa
fantástica que foi essa parte do capítulo para atrair a atenção e a fúria do Saitama, fazer com que ele lutasse a sério. Ele pega o Genos ali, enfia e atravessa a mão no corpo do Genos, destruindo ele por completo. E essa página dupla ali, só da silhueta praticamente do Garou atravessando o Genos, que impacto! E na página seguinte, uma página completamente preta, sem informação nenhuma, só um breu, uma escuridão, pra gente ter essa cena se fechando, simbolizando o Genos perdendo a sua consciência, um breu total. E logo na página seguinte começa a chover, pelo menos é isso que a gente acha, que começa a chover e a gente tem uma página dupla do Saitama em cena, aparecendo ali já de cara, ele que tinha sido isolado pelo golpe do Garou, agora ele volta e ele vê aquilo na frente dele. E em seguida uma página com foco total no rosto do Saitama. E o que a gente pensava que era na verdade chuva, parece ser o sangue do próprio Genos caindo dos céus depois dele ter sido completamente destruído. E o Garou entregando a centelha do Genos para o Saitama, com o corpo do Genos completamente despedaçado no chão. E o Saitama nessa hora relembrando do Genos, dizendo que o Saitama sempre chegava na hora que eles mais precisavam, sendo que o Saitama discorda. Na verdade, ele geralmente estava atrasado. E esse atraso agora, meu amigo, cobrou o seu preço. E temos em seguida a página do Saitama sério, ainda com sangue escorrendo pelo seu rosto. E em seguida a página dele indo pra cima do Garou. E a próxima página do Garou entrando no modo Saitama, inclusive lindíssima. Página ali dele brilhando, o corpo dele todo brilhando, ele como entidade cósmica com o rosto do Saitama. E a próxima, eles dois juntos, numa página só, prestes a se enfrentar. E reparem no rosto deles. Enquanto o Garou ele assumiu o rosto do Saitama, a gente vê que no corpo do Saitama, na cabeça do Saitama, o rosto dele tá completamente ofuscado, tá completamente escurecido, como se o rosto dele tivesse ido pro corpo do Garou e ele agora tivesse sido tomado pela sua fúria, pela sua raiva. Galera, que construção, que sequência de páginas maravilhosas. E o que será que vai acontecer agora? Será que o Blash vai conseguir separar aqueles dois e mandar para um outro planeta para conseguir tirar eles de perto da Terra que tá, caraca, prestes a sofrer um cataclisma global e ser completamente destruída? Ou será que a centelha do Genos ainda vai estar operante e vai conseguir emitir alguma voz que vai fazer com que o Saitama se acalme e assim ele não destrua a Terra? Reparem que nessa página onde eles dois estão se enfrentando, o Saitama ainda está segurando a centelha do Genos, então faz sentido que essa centelha que ainda está intacta e que serve como o núcleo vital do personagem ainda consiga emitir alguma voz, ainda tenha vida nele. E essa voz provavelmente vai ser responsável por conseguir acalmar o Saitama. Galera, agora eu quero saber de vocês o que vocês acham que pode acontecer. Vocês acham que isso vai acontecer? Vocês acham que não? Deixa aí nos comentários. Se você caiu de paraquedas, galera, aproveita para se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos do mangá de One Punch, que estão sensacionais, galera. Aproveita para se inscrever, que a gente está muito perto de bater a meta de 600 mil inscritos e com a sua inscrição a gente vai chegar lá. Beleza? Até a próxima. Tchau!